Dylan Borreiro, atacante do Fortaleza, de 23 anos, foi oferecido ao Vasco da Gama. Isso mesmo, torcedor vascaíno. E vamos falar aqui sobre esse possível reforço que pode até chegar no Vasco. E você vai entender por que tem chances do Dylan Borreiro chegar aqui no Vasco da Gama. Galera, o próprio empresário do Dylan Borreiro ofereceu Dylan Borreiro pro Vasco da Gama. O jogador não vem tendo uma boa sequência aí no Fortaleza. O jogador é reserva, né, no Fortaleza. Em 6 jogos, o jogador tem apenas 2 assistências. Números aí muito tímido, né, do atacante colombiano Dylan Borreiro. Dylan Borreiro é um jogador de velocidade que o Vasco tanto precisa, né? O Vasco procura aí no mercado um ponta de velocidade. Contrataram o Lloyd Augusto por ter aí velocidade e ter um bom drible, mas o Lloyd Augusto ainda não se adaptou. A gente não sabe se o Lloyd Augusto vai conseguir desempenhar um bom futebol aqui no campeonato do Brasil, né? No Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, Copa do Brasil também. Lloyd Augusto ainda está em fase de adaptação. O jogador veio da Europa, veio do Alanyaspor, um time que lá na Turquia não briga por títulos, né? É um time que fica ali mais do meio de tabela para baixo. Então, a gente vai ter que ter muita paciência aí com o Lloyd Augusto, torcer para dar certo, né? Para ver quando que ele vai mostrar a velocidade. Em alguns momentos ele mostrou, né, no Alanyaspor. Quando ele vai conseguir mostrar seu futebol jogando no Vasco, sua velocidade, seus dribles. Estamos aí, né, na esperança, aguardando. E muitos torcedores aí já até perderam a paciência com o Lloyd Augusto. O cara praticamente já virou até meme dentro do Vasco. E também fora do Vasco, a torcida botando apelido de Debi Lloyd, isso, aquilo, outro. Vários apelidos, cara. Se eu ficar contando aqui pra vocês, a gente vai morrer de rir aqui, vai até atrapalhar o nosso vídeo. E galera, o Dylan Borreiro é um jogador que foi formado pelo time do Independente Santa Fé da Colômbia. Pelo Independente Santa Fé, o Dylan Borreiro teve 8 jogos e não fez nenhum gol, galera. Isso mesmo. E o Dylan Borreiro teve um bom momento no Atlético Mineiro, galera. E no Atlético Mineiro, o Dylan Borreiro conseguiu desempenhar um futebol até interessante, né? Com certeza também não foi titular no Galo. Tem pouco tempo a passagem dele pelo Atlético Mineiro. E galera, no Atlético Mineiro, Dylan Borreiro conseguiu fazer aí 3 gols e 6 assistências, galera. 3 gols e 6 assistências em 47 jogos. Números aí que, de fato, não são números maravilhosos, não são números de jogador com nível alto, né? Números aí de jogador mediano, para ser sincero. E ele teve uma passagem também na MLS, Dylan Borreiro na MLS, jogando pelo New England, fez aí 6 gols e 4 assistências jogando na MLS, mas a gente sabe que o campeonato americano é um campeonato que o nível também não é lá isso tudo, né? Mas eu ainda chego a comparar a MLS com o futebol brasileiro, porque tem time na MLS que bate de frente com o time aqui do futebol brasileiro. Só para dar um exemplo para vocês, o Inter de Miami, né, que joga o Messi, Busquets, Luis Suárez também está jogando no Inter de Miami.
com certeza conseguiria bater fácil num Palmeiras ou num Flamengo, até mesmo, né, no nosso Vasco da Gama, até com certa facilidade, né, que o time do Vasco no papel é um time até interessante, mas jogando no campo é complicado, cara. O time ainda não encaixou com o técnico Fábio Carille. Depois a gente vai falar um pouquinho de futebol aí pro final do vídeo. E para finalizar, galera, o nosso querido Dylan Borreiro teve passagens aí. Foi formado no Independente Santa Fé da Colômbia, teve passagens pelo Atlético Mineiro e o New England, e agora no Fortaleza. Não deu certo. O Fortaleza falou que não vai dificultar, galera. Fontes de lá de dentro do Fortaleza falou que não vai dificultar. E não é eu que estou trazendo essa informação. A fonte é da Analisa CRVG, Analisa Vasco. Essa é a fonte aí que eu venho trazer essa informação, que essa fonte Analisa CRVG falou que dentro do clube do Fortaleza lá, né, os caras não vão segurar, né, não vão facilitar de certa forma, caso o Vasco querer contratar Dylan Borreiro aqui para o Vasco da Gama. Outra coisa também, o Fortaleza conseguiu contratar o Dylan Borreiro sem gastar, galera. Conseguiu contratar a custo zero o Dylan Borreiro. Não sei se contratou por empréstimo, porque o time lá da Inglaterra não, da MLS, o New England pagou mais de 3 milhões de dólares aí pelo Dylan Borreiro. E na época que o Dylan Borreiro foi pro Atlético Mineiro, o Galo pagou 2 milhões de dólares aí, ou euros, mais ou menos isso. E vamos ver, né, de repente o Vasco consiga aí fazer um empréstimo para ter aí mais um jogador de velocidade, né? Um ponta esquerda, Dylan Borreiro. É um ponta esquerda de ofício, é a principal posição que ele atua. Também faz a ponta direita e também faz o meio de campo, galera, o Dylan Borreiro. É um atacante jovem, 23 anos, colombiano. Enfim, veremos aí se não vai passar aí de uma especulação do Vasco. E também se o Vasco, né, além de ter especulado, o empresário do Dylan Borreiro ofereceu o jogador para o Vasco. E veremos, né, o que vai acontecer, se o Vasco vai querer contratar, vai querer conversar aí com o empresário do jogador, ou se vai descartar de imediato. Teve outra fonte que falou que o Vasco, assim que o empresário ofereceu Dylan Borreiro para o Vasco, o nome foi meio que descartado, né? Não deram muita bola, mas também não é nada oficial. Eu estou trazendo aqui tudo com fonte. A Analisa CRVG falou que fontes dentro do Fortaleza falaram que não vão segurar o jogador. Caso o Vasco tenha interesse, vão facilitar aí para o jogador sair para vir jogar aqui no Vasco. E é isso. E agora vamos passar para o futebol, galera. Ontem, né, no CT, teve apresentações aí, apresentação do Lloyd Augusto. Oficialmente foi apresentado como jogador do Vasco. O jogador falou que está muito feliz aqui, jogando aqui no Vasco, que é sonho de criança. Quando ele era criança, a avó dele brincava que se ele não obedecesse isso, aquilo, outro, ele não viria para o Brasil para jogar no Vasco, isso, aquilo, outro. E ele falou que está muito feliz, que vai procurar dar o melhor dele dentro de campo, vai procurar ajudar a equipe, né, do Vasco. E é isso que esperamos dele aí, que ele possa ajudar, que ele consiga dar o seu melhor jogando aqui no Vasco. É isso que eu espero do Lloyd Augusto. E agora, galera, eu vou falar também do João Vitor e do Hugo Moura. Ambos deram entrevista, foram homenageados pelo Vasco. Essa homenagem foi prestada pelo Marcelo Santana, homenageando João Vitor e Hugo Moura por 50 jogos aí com a camisa do Vasco da Gama. E nessa homenagem teve uma entrevista, perguntas, etc e tal.
para ambos. Só que eu não vou aqui falar, né, tudo que eles falaram. Vou só aqui trazer um detalhe, que o João Vitor falou que almeja títulos esse ano e o Hugo Moura também planeja uma temporada aí boa pelo Vasco, e também ambos estão falando bem, né? Falaram bem do técnico Fábio Carille, etc e tal. Não vai dar para alongar, porque eu tenho que falar aqui da entrevista do Pedrinho, que ontem foi entrevistado, né, na entrevista exclusiva no canal aí do Joel Silva, que é ex-membro aí do canal Atenção Vascaínos. O Joel Silva entrevistou o Pedrinho nessa exclusiva, fez diversas perguntas bacanas aí pro Pedrinho e ficou muito bom para a torcida do Vasco. Tá aí interagindo, né? E também saber o que se passa pela cabeça do Pedrinho, tudo que ele tem, os planos, as metas dele, né? A missão dele como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E alguns trechos eu vou trazer aqui para vocês agora. Para mim, o trecho que foi um pouco impactante de certa forma, e também me deixou também um pouco tranquilo, né? Foi do Pedrinho falar aí sobre mando de campo e também sobre estar mandando clássicos em São Januário. O Pedrinho falou que a meta dele, né? A meta do Vasco aí é jogar todos os jogos em São Januário, não abrir mão do mando de campo em São Januário. Se ele pudesse, ele jogaria todos os jogos do Vasco em São Januário, não venderia o mando de campo, mas acabou vendendo o mando de campo contra Botafogo e Palmeiras, e a justificativa dele é que foi o profissionalismo, galera. É isso que eu quero frisar para vocês. O Pedrinho falou que a partir de hoje o Vasco é profissional, é o time do profissionalismo, e com isso ele não iria rejeitar quase 5 milhões de reais para estar vendendo aí os mandos de Botafogo e Vasco pro Mané Garrincha, Palmeiras e Vasco também pro Mané Garrincha, galera. Cerca de 2 milhões Vasco e Botafogo no Mané Garrincha. 2 milhões, né, Vasco e Botafogo, e 2 milhões Vasco e Palmeiras também foram vendidos, né, por esses valores. E o jogo do Palmeiras pode gerar aí mais 500 mil reais em caso aí de dar um público acima de 50 mil espectadores aí no estádio Mané Garrincha. E assim, cara, eu até concordo com o Pedrinho, porque é muita grana, 4 milhões e meio aí, é praticamente 1/3 da folha salarial do Vasco. O Vasco tem uma folha aí de mais de 17 milhões para 18, quase chegando a 20 na época da 77. Só que o Pedrinho já se livrou de algumas barangas, né? Conseguiu fazer empréstimo de alguns jogadores, entre ele Maxime Domingues, tá indo jogar no Toronto do Canadá, entre outros jogadores também. Até jogadores da base saíram, né? O JP foi para o Avaí esses dias, e ainda tem mais jogadores aí para sair. O Galdames foi jogar na Argentina, e muitos outros jogadores ainda para sair. O técnico Fábio Carille também quer que o Pedrinho enxugue o elenco, se livre aí de um monte de jogadores aí que não estão ajudando em nada, né? E só estão ali atrapalhando o trabalho do técnico Fábio Carille. E o Pedrinho ainda vai se livrar de meia dúzia aí desses caras ainda que estão aí no Vasco. Jean Davi, tem o Souza, tem o Alex Teixeira, muitos outros jogadores aí, cara. É tanta baranga que às vezes dá até branco, tu acaba até esquecendo. Tem Esforza, tem que emprestar esses caras, todos esses caras aí. E, cara, além do ponto que o Pedrinho falou, da questão do profissionalismo, que teve que vender os mandos de campo
contra Botafogo e Palmeiras aí lucrando 4 milhões e meio. O Pedrinho falou que foi muito difícil recusar e vendeu os mandos de campo, né, pelo dobro do que a 77 vendeu os mandos de campo ano passado contra o Palmeiras e contra o Fluminense, galera. A 77 vendeu os mandos por 1 milhão, o Pedrinho conseguiu vender aí pelo dobro, cada manda aí 2 milhões de reais, tanto contra Palmeiras e contra Botafogo. A 77 vendeu por 1 milhão o jogo contra o Palmeiras ano passado e 1 milhão contra o Fluminense. E o Pedrinho tá certo, na minha opinião, nesse ponto. Eu tenho que concordar. O Pedrinho tá sendo profissional, tá pensando em pagar os salários aí, pagar funcionários, pagar as dívidas do Vasco. E ele também falou sobre a RJ, né, que é o pedido aí de recuperação judicial. Falou que está sendo muito importante para o clube, né? E foi muito importante, principalmente no final do ano passado aí, para estar cumprindo com as obrigações aí, né? Salário de jogadores, 13º, férias ali no final do ano, e também as classificações aí, a classificação, né, para a semifinal da Copa do Brasil também contribuiu muito com dinheiro. A classificação no Brasileiro rendeu aí uma boa premiação para o Vasco também, que ajudou a fechar o ano tranquilo, no positivo, né, sem desespero. Pagou tudo aí, os jogadores aí, as pendências, salários, salário, férias, 13º, tudo. E falou também na entrevista que ele deu ano passado que os salários ele tinha como meta pagar até março. E agora estamos em março. O Joel Silva também perguntou para ele, a partir de agora, como é que faz aí, os salários ainda estão em dia, como é que tá? O Pedrinho falou que tá tudo tranquilo, a gestão tá boa, tudo em dia, isso, aquilo, outro. E outra coisa também que o Pedrinho falou, que confia no trabalho do técnico Fábio Carille. Agora o Fábio Carille tem mais opções. Chegaram aí Lloyd Augusto, chegou o Garré, chegou o Nuno Moreira, Tietê, Daniel Fusato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos. Chegou bastante peças aí pro técnico Fábio Carille, né? Principalmente agora no final do Carioca, que chegou os atacantes aí, Benjamin Garré, Lloyd Augusto e também o Nuno Moreira. E agora o técnico Fábio Carille tem mais opções e também lembrou que Adson está perto de voltar, né? Inclusive já treinou com bola. E também o DVD está próximo de retornar. Então o Vasco ainda tem alguns reforços que são do próprio clube, né? Reforços internos. E o Pedrinho falou que vê o elenco do Vasco como um time que é para estar ali entre os 8 do Brasileirão. E também ele vê ali o time do Vasco mais ou menos aí como a 8ª força do Brasil, né? Se for para estar aqui dando uma apimentada aí, né? Nessa fala do Pedrinho, né? Se ele fala que o time pode brigar ali pelo G8 ou até pelo G4, ou também pode oscilar um pouquinho para baixo, para 11º, 12º, entre oitavo, 11º, 12º. Ele vê o time do Vasco ali, vamos supor que entre os 10 melhores times aí do Brasil, né? Entre os 8 melhores times do Brasil, se for falar aí pela colocação, que ele falou que vê o Vasco brigando aí no Campeonato Brasileiro, pelo menos aí entre os 8. E ele está muito, muito confiante no trabalho do técnico Fábio Carille e também deixou aí um pouco de esperança, né? E também deu um pouco de tranquilidade aí para a torcida do Vasco, e falou que o ano de 2025 será muito melhor que o ano de 2024.
E também Pedrinho falou que tem algumas melhorias aí acontecendo no CT, algumas obras aí estão sendo feitas, algumas coisas ainda será feita no CT. Ainda falou pro Joel Silva tirar um dia daqui a 3 meses para ir lá no CT do Vasco para ver como é que vai ficar. Então é sinal que tem alguma coisa rolando pelo CT Moacir Barbosa. E galera, uma coisa que o Pedrinho também falou é que tá lutando para os jogos do Vasco contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro serem em São Januário. Então esse é outro ponto que a gente tem que analisar aqui. Para ele estar querendo mandar os jogos do Vasco contra o Flamengo em São Januário pelo Brasileirão, na minha opinião, ele pode ter êxito se for com torcida única, tá? Porque se for 90-10, na minha opinião, não vai conseguir, não é sendo negativo. A polícia do Rio de Janeiro vai ficar contra o Pedrinho. A CBF, a FERJ, o estado todo, o mundo todo, o Brasil todo, vai fazer de tudo aí para não deixar o Vasco mandar jogos em São Januário 90-10 aí contra o Flamengo. Essa é a minha opinião própria. Se você tem sua opinião também, tranquilo, deixa nos comentários aí. Aqui é um canal de torcedor, né? Eu venho trazer as informações e sempre estou deixando minha opinião também, para não estar também para mim não ser um cara sem personalidade, né? Que fico concordando com tudo. Eu falo minha opinião quando eu tiver que falar, e é isso, cara. Espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas tem que ser assim. O que eu vejo é muita perseguição contra o Vasco. A polícia, a CBF, a FERJ, a arbitragem, tudo contra o Vasco. Eles fazem de tudo aí para tentar prejudicar nosso clube, né? E para dar aí benefícios aos nossos rivais aí da Zona Sul, tanto Flamengo, Fluminense. Botafogo eu não boto nessa lista aí, que o Botafogo ainda tem sido um pouco parceiro do Vasco. De vez em quando empresta o Engenhão, né, pro Vasco mandar jogos aí. Inclusive o Engenhão, na minha opinião, vai ser onde o Vasco vai mandar aí seus jogos em clássico contra Flamengo e Fluminense. Mas se o Pedrinho pensar em mandar o jogo em São Januário contra o Flamengo só com torcida única do Vasco, aí sim eu ainda tenho a minha opinião que ele pode conseguir aí com um certo favoritismo, né, e êxito nessa escolha. Mas isso aí, cara, vai depender muito também da forma que ele correr atrás, né? Porque ele vem de mando de jogos do Vasco, vendeu agora contra o Palmeiras e contra o Botafogo para Brasília. E como que ele vai querer mandar jogos aí com torcida única em São Januário? Vai ser muito questionado até mesmo pela PM, pelo Ministério Público, pela FERJ, tudo, cara. Apesar que a FERJ não se mete em Campeonato Brasileiro, né, mas a CBF vai querer questionar com certeza, principalmente aí o Ministério Público, o TJRJ, essa porra toda aí. E é isso, cara. E é isso. Vamos finalizar aqui o vídeo, que daqui a pouco já viram a mini live. Agradeço aí por tudo aí. Obrigado por ter assistido até o final. Não esquece de deixar aquela moral, aquele like. Tamo junto. Fica com Deus. Saudação vascaína.